Graças e paz, queridos, a todos. Estamos com mais uma EBD em Foco. Nesse domingo que vem, amanhã estaremos estudando sobre a lição de número 12. Amanhã será o dia 23 de junho de 2024. O tema da nossa lição é a bendita esperança, a marca do cristão. O nosso texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. A verdade prática nos diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Escute bem, queridos, existem várias religiões e não temos nada a ver com isso. Cada uma com suas filosofias, com suas ideologias e com suas histórias. Mas não existe nenhuma religião que fale sobre ressurreição ou arrebatamento. A única religião que fala sobre ressurreição e arrebatamento é o cristianismo. E é nisso que acreditamos. Somos seguidores de Cristo. Em primeiro lugar, ainda antes de adentrar aqui na introdução da lição, se inscreva em nosso canal, bb. Samuel Nascimento de Melo, e seja um missionário para levar essa palavra gloriosa do Senhor a todos os moradores da terra. Não se esqueça. Amém? A nossa lição na introdução, eu coloquei um resumo da introdução que diz assim: após o novo nascimento, somos convocados a viver uma vida de esperança. A partir de que o crente nasce de novo, ele já vai viver uma vida de esperança. Amém? A esperança cristã tem seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé e esperança estão em Deus, conforme 1 Pedro 1,21. E é a importância da esperança cristã. São sobre isso que a lição vai nos falar. No primeiro tópico da lição nos diz assim: para onde aponta a esperança do cristão? Você já parou para pensar nisso? Para onde aponta a nossa esperança? A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. Eu não estou vendo, mas eu já estou crendo, porque fiel é aquele que nos prometeu, é aquele que nos fez a promessa. Então eu coloquei aqui no latim a palavra espes, significa confiança em algo positivo. No hebraico, a palavra tikvash significa expectativa positiva de algo bom que está por vir. E no grego, a palavra elpis, que tem a ver com esperança, significa expectativa favorável e confiante. É essa expectativa que temos. É a expectativa favorável e confiante nessa promessa e bendita esperança que é nos proposta na palavra de Deus. Então, aqui dentro ainda desse primeiro tópico, ele vai falar que, do primeiro subtópico, do primeiro ponto, ele diz que esperamos com a paciência naquilo que não vemos, conforme Romanos 8, 24 e 25. Temos esperança da vida eterna. Tem coisa melhor, amados, do que ter esperança numa vida eterna? Tito 1 e 2. Ainda nos diz que Cristo é a nossa esperança da glória, conforme Colossenses 1 e 27. Cristo é a nossa esperança, ou a esperança nossa. Amém? Cristo é a esperança nossa. No segundo subtópico, nos diz assim: a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele nos diz que
ela nos mostra a esperança dos mortos em Cristo. A esperança do Novo Testamento, através das cartas do apóstolo Paulo, é tão tremenda que mesmo depois que você tenha morrido, mas ainda temos esperança na ressurreição do nosso corpo. Assim como Cristo ressuscitou, foi o primogênito dos que morrem, amém? O primeiro a ressuscitar em corpo incorruptível de glória para todo o sempre, né? A ressurreição dentre os mortos. Cremos também que isso acontecerá conosco um dia. Então, nas cartas paulinas, fala da esperança no cumprimento da promessa das 12 tribos, conforme Atos 26, 6 e o 7. Ainda nos fala nas cartas do apóstolo Paulo a esperança na ressurreição, certo? Conforme Atos 23, 6, conforme 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 13 e 14. É um texto muito conhecido, mas eu queria ler com vocês para refletirmos melhor sobre isso, sobre essa tão maravilhosa e gloriosa esperança cristã. É isso? Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14, nos diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, dos que dormem. Tá? Ele usa o termo dormir aqui para o cristão, para o não cristão não. Ele usa o termo dorme para os cristãos. Tá? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É diferente ter esperança para quem não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram o corpo, Deus o tornará a trazer com ele. Que coisa maravilhosa! Já pensou se a gente não tem essa esperança? Paulo vai dizer que seríamos um dos mais miseráveis homens se a nossa vida se resumisse apenas aqui, nessa terra. Que coisa maravilhosa! Então a Bíblia ainda vai dizer nas cartas paulinas, vai falar sobre a esperança da justiça pela fé, conforme Gálatas, capítulo 5 e o versículo 5. Ele nos vai falar isso, tá? A esperança da justiça pela fé. Que coisa gloriosa, né? É muito bom quando a gente tem essa esperança, porque a gente tem o quê? Uma firmeza naquilo que falamos, uma confiança naquilo que acreditamos. Gálatas 5 e 5 nos diz assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Glória para Jesus. Então, as cartas paulinas também vão falar da esperança do Evangelho, a fé e o amor, conforme Colossenses 1 e 5. Tá certo, amados? Vai falar também ainda nos da esperança do arrebatamento, conforme Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Vai falar da esperança da nossa vocação, conforme Efésios 1 e 18. Vai falar da esperança de uma vida eterna, conforme Tito 1 e 2, como já falamos. Vai falar da esperança da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conforme Tito 2 e 13. E vai falar da esperança como uma segunda virtude. O apóstolo Paulo falou no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, da carta, desse capítulo do amor, de 1 aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai nos dizer assim, ele vai falar sobre 3 virtudes maravilhosas. (13 e 13). Ele nos diz assim, agora, pois, permanecem a fé, olha lá primeiro, segundo, a esperança e o amor. As 3, mas o maior deste é o amor. Ele vai falar da esperança como segundo maior, e o amor como o primeiro, e o terceiro como a fé. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Tá certo? Então, o que acontece? No terceiro subtópico da nossa lição, ainda vai nos falar que Deus é o autor
autor da nossa esperança. Quem é o autor dessa esperança que temos? É Deus, o próprio Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ver isso aonde? Na carta do apóstolo Pedro 1:23. Vamos ver isso. Em Pedro, eu gostaria de ler para embasarmos aquilo que estamos falando. Porque a palavra ela só tem peso com as próprias escrituras. Ele vai falar que Deus é o autor tanto do novo nascimento, através de sua palavra, quanto da nossa esperança, conforme os Romanos 15 e 13. 1 Pedro 1:23 nos diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, perecível, destrutível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus somos gerados, viva e que permanece para sempre. Que coisa gloriosa! A palavra de Deus ela permanece para sempre em nossos corações. Ainda Deus, como autor da nossa esperança, vai dizer que suportando os desabores pela esperança desse Deus que é o autor, conforme a carta aos Hebreus, que alguns acreditam ter sido o próprio apóstolo Paulo. Isso não é impossível, mas a gente não tem como afirmar categoricamente, definitivamente. Mas em Hebreus capítulo 10, 23 ao 36, é um pouco longa, mas nos diz assim: retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu foi Deus, meu irmão, através do seu próprio Filho Jesus Cristo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém? Então, queridos, o que dizer da confiança na vida eterna com Deus? Conforme Atos, capítulo de número 20 e o 24. Veja o que é que diz Atos 20 e 24. Ele vai falar justamente sobre a confiança na vida eterna com Deus. Nos diz assim no texto sagrado: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, Paulo vai dizer, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Paulo não tinha sua vida por preciosa. O evangelho estava em primeiro plano, em primeiro lugar. A obra do Senhor, o Deus que nos fez essa promessa, dessa confiança, né, que temos na vida eterna. É um Deus justo, fiel e verdadeiro. Segundo tópico da nossa lição, ainda nos diz assim, amados, a perspectiva escatológica, ou seja, da doutrina das últimas coisas, da esperança cristã. Qual é a expectativa da doutrina das últimas coisas, da esperança cristã? A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação, por exemplo, no Éden, lá no Gênesis, no Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma história magnífica e bela. O primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis, ele nos revela isso. Infelizmente, ao desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Eu diria que o pecado foi a maior catástrofe da história da humanidade. Maior do que qualquer vulcão, qualquer pandemia, qualquer epidemia, qualquer tipo de
tufão ou coisas mais parecidas. Porque danificou o caráter do ser humano, manchou a imagem e a semelhança de Deus. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, ou seja, o homem abriu mão daquilo que Deus deixou para ele dominar e abre espaço para o Deus desse século, da legalidade ao diabo. E Cristo precisou vir resgatar isso novamente. Então, isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, conforme Efésios, e eu quero ler para vocês no capítulo 1 e o verso 10 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele nos diz assim, queridos, Efésios, capítulo 1 e o verso 10. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é de uma profundidade tremenda, de um mistério, de uma revelação de Deus. É por isso que ele diz aquilo que eu recebi do Senhor, né? Ele recebeu do próprio Deus. Capítulo 1 e o verso de número 10 nos diz assim a palavra do Senhor: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Certo? Efésios 1 e 10. Mas aqui é Gálatas, perdão, pelo amor de Deus. Vamos ler o Efésios. Eu coloquei em Efésios e aí pulou aqui. Vamos ler Efésios, por favor. Capítulo 1 e o verso 10 de Efésios diz assim, da carta de Éfesos, né? Diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Jesus Cristo restauraria tudo de novo, certo? E se a gente for para Gênesis 3 e 15, vamos ver a inimizade que aconteceu entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou do próprio maligno. Capítulo 3, e o verso 15, nos diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia já apontava lá para a cruz de Cristo. A gente chama do proto-evangelho, certo? Aí o que é que acontece? Quando se dá isso, está lá em Efésios 1 e 10. Quando se conclui isso, está lá em Apocalipse, vamos para Apocalipse, capítulo de número 12 e o verso 9, porque isso aqui é uma contextualização daquilo que estamos lendo, por isso que estamos falando, por isso que eu estou lendo. 12 e o 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá do Éden, tá? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aí, o que é que vai se dar lá no final de todas as coisas. Então, continuando aqui, amados, a palavra vai dizer no segundo subtópico do segundo ponto, vai nos dizer assim: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Todos nós temos uma esperança um dia de partir, de estar com o Senhor. A doutrina das últimas coisas, o Apocalipse, né, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem por aí com medo quando se fala do Apocalipse, né, do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos, nós cristãos, salvos em Cristo Jesus, ou seja, a igreja do arrebatamento, eles se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, conforme Romanos 15, 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso, incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vindo por vir. Certo? Não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8 e 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consola o coração do crente. Tá bom?
Nela encontramos um Deus soberano que governa nossas vidas e age em favor do seu povo. No terceiro subtópico, nos diz ainda assim: por que uma doutrina da esperança? Por que se falar de uma doutrina da esperança? Vivemos num mundo onde não há esperança, onde as pessoas têm colocado toda a sua esperança, muitas vezes na política, e aí vem a politicagem, muitas vezes em suas ideologias, e vem as suas frustrações, muitas vezes nas suas próprias forças, ou numa religião, mas numa religião que muitas vezes não condiz com a etimologia da palavra religare a Deus. Então, escute bem, por que uma doutrina de esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, certo? Da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus Cristo, conforme Tessalonicenses 4:13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Já pensou você reinar com Cristo? Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Escute bem, queridos. Somos salvos. Temos a certeza da nossa salvação, mas não estamos salvos. Estamos nessa jornada, nessa caminhada. Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação. Amém? Então está prosseguindo. Ele diz, não que já tenha havido alcançado, certo? Mas prossigo para o alvo. No final é que ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas a gente só pode dizer isso quando formos se encontrar com o Senhor, ou no arrebatamento da igreja, porque estaremos no estágio final da santificação, que é a glorificação do corpo. Precisamos ter isso na mente, ter essa consciência. Tá? Terceiro tópico da lição, estamos caminhando para o final. Nos diz assim: a esperança cristã como âncora da alma. E aqui eu vou querer ler para entendermos melhor esse texto. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. A âncora ela tem que ser pesada, firme, tem que estar encravada lá, certo? Porque o navio pesa. Então, assim a nossa esperança deve estar ancorada em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, amados, no capítulo 27, do livro de Atos do Espírito Santo, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas é do Espírito Santo, através dos apóstolos, ou dos apóstolos através do Espírito Santo. No capítulo 27 e o versículo 29, nos diz assim o texto sagrado: e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Olha, colocaram 4 âncoras com firmeza para que o navio não fosse à toa, não fosse embora. Assim devemos estar ancorados em Cristo Jesus, como este navio foi ancorado. Se você abrir a sua Bíblia ainda no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, da carta aos Hebreus, e o verso de número 18 e 19, vai estar nos falando assim: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Deus não mente, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Ele não está falando a âncora do corpo, está falando a âncora da alma, do espírito lá, do íntimo, da parte imaterial, invisível, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Glória a Deus, da entrada dos santos. Glória para Jesus. Então, queridos, segundo subtópico, porque a esperança do crente é a melhor. Tem melhor esperança do que a do crente? Não. Escute bem,
É a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Você pode colocar confiança em seus projetos, em suas próprias forças, em sua própria intelectualidade, mas vai ter frustrações, vai ter decepções e não vai se ter certeza de nada. Mas, por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Morte e reencarnação. Aí eu lhe pergunto, de onde iria reencarnar tantos espíritos, apenas de 2 espíritos, Adão e Eva? E se é para se purificar e para melhorar, se é para evoluir, porque cada dia o mundo está de mal a pior. É descartada essa ideia. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo, e o juiz é sem misericórdia. Então essa esperança é uma falsa esperança. O que dizer da esperança do budismo, que crê na ética e a moral, e o respeito, e aí ele chega a evoluir até isso aí. Mas cadê a ressurreição? Não tem. A única religião que prega sobre ressurreição e que tem a maior esperança se chama o cristianismo. Tá certo, meu amigo? Tá certo, meus irmãos? Então, olha, outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, né? Dentre várias práticas pagãs, outras no espiritismo, outras em outras religiões de religiões africanas e as demais, certo? Mas tudo ilusória, tudo ilusão, tudo passageira, entendeu? Outros colocam sua fundamentação na política, certo? Em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Salomão vai dizer, debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo passa. Mas as palavras de Deus permanecerão para sempre, porque elas não estão abaixo do sol, está acima das estrelas. Terceiro subtópico e último, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como é Jesus. 1 João 3, 2 e 3. Vamos ler que a gente já está caminhando para o fim. 1 João, lá pertinho do Apocalipse. Capítulo 2 e o verso 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Que diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele representava a tampa do propiciatório lá da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha aí. Terceiro versículo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Guarde os mandamentos do Senhor, amigo. Guarde os mandamentos do Senhor, queridos. E mantenha essa firme esperança. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda poderia ser a qualquer momento. Certo? Conforme Mateus 25, 1 ao 13. Ele disse, mestre, no capítulo 24 lá, quando será a tua vinda? E que sinais haverá? E o Senhor vai dizer, haverá fome, peste, praga, terremoto. O amor vai se esfriar de quase todos. Os homens serão amantes de si mesmos. Mas a Bíblia diz que, semelhantemente, aqueles dias lá, dos apóstolos, devemos permanecer em prontidão. Você não sabe o dia que vai morrer. Você não sabe o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, a hora, o tempo, nem o momento. Paulo vai dizer, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e no momento. O momento ali significa
qual é a velocidade, qual é a velocidade desse tempo, deste momento, tempo e espaço de tempo. Uma unidade indivisível de tempo e espaço no momento átomo, átomos. Amém? Então não sabemos o dia nem a hora, conforme Lucas, no capítulo de número 18 e 8, nos diz assim o texto sagrado, para a gente fechar. 18 e 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como é que está a sua vida? Você está com fé nessa bendita esperança? Está mantendo essa esperança ou já perdeu as esperanças? Então tenhamos esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre de todo o mal e permaneça firme e constante e sempre abundante, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Conclusão: lutas, desabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus nos guarde e nos ajude. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se Ele puder participar. O importante é que eu diminua e que Ele cresça. Se inscreva no nosso canal e seja mais um missionário para levar essa palavra ao mundo todo. PB. Samuel Nascimento de Melo. Pai, te louvamos por essas vidas, Senhor, que vai nos ouvir através deste vídeo, desta gravação. Abençoa cada um deles, abre o seu entendimento, que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o caminho de cada um deles, e que eles possam esconder a tua palavra no seu coração para não pecar contra ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus os abençoe, Cristo Jesus, e até a próxima.